A dor ela é uma experiência sensorial, emocional, desagradável e ela acontece em vários níveis, vários graus de intensidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bárbara Borg, para quem não me conhece. Eu atuo na área de fisioterapia e hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês e desmistificar, diferenciar entre a dor aguda e a dor crônica, tá? Então, assim, a minha experiência de trabalho com a dor, ela foi desafiadora, as experiências que eu tive. Por quê? As dores, gente, não são iguais, né? Então, se eu tenho uma dor de dente e você também tem, eu vou sentir uma dor, você vai sentir outra, né? Então, elas são intensidades diferentes, porém, em uma pessoa só, a gente pode ter sim níveis e graus de intensidade diferentes. Então, hoje você pode estar lá com uma dor 8 e amanhã você pode estar com uma dor 2, por exemplo, né? Então, é muito desafiador para o profissional falar, tratar da dor. Por quê? Claro que assim, a gente vai procurar a origem dessa dor, vai tentar tratar ela da melhor maneira possível, vai buscar entender o paciente, buscar as limitações que o paciente tem e chegar no objetivo esperado, seja ele alívio de dor somente ou um ganho de alguma coisa específica. O que é a dor? A dor ela é uma experiência sensorial, emocional, desagradável e ela acontece em vários níveis, vários graus de intensidade, certo? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, uma pessoa ela pode ter várias intensidades da dor. Porém, primeiramente, vamos diferenciar a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda, ela é importante para você, sabia? Por quê? Ela mostra para você que o seu corpo está sofrendo uma agressão, certo? Então, ela, desde uma dor muscular, articular, até uma dor de infarto, por exemplo. Então, ela é um sintoma para você, né? Então, ela pode ser considerada como uma dor de aviso. Ela está te alertando, ela está mostrando para o seu corpo que alguma coisa ali está errada, né? Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento com a dor aguda e sempre procurar um diagnóstico, procurar um tratamento quando sentir essas dores. Em contrapartida, a dor crônica, ela é diferente. Então, por exemplo, ela só pode ser considerada dor crônica após 3 meses do motivo que causou aquela dor. Então, eu tive a dor, eu tratei essa dor, só que ela ainda persiste após 3 meses. Então, aí sim ela é uma dor crônica. E aí ela não passa, ela passa a não ser só um sintoma e ela é uma doença propriamente dita, porque ela já se instalou no seu corpo. Ela não saiu com tratamento, não saiu com nada, né? Só que a dor crônica, o tratamento dela envolve outros fatores, né? Ela deixa de ser um tratamento somente físico, tratado com medicamento, com exercício, com fisioterapia, ela passa a ser um tratamento biopsicossocial, né? Porque ela envolve fatores como estresse, irritabilidade, levando muitas vezes a um quadro depressivo mesmo. Porque é o seguinte, a pessoa ela se afasta do social. Ela não tem mais vontade de ir, por exemplo, num aniversário, numa festa, num happy hour, porque em nenhuma posição ela consegue se sentir bem. Ela não tem acomodação, ela fica uma pessoa chata, mas não porque ela é chata da natureza dela, por conta que ela não consegue se livrar dessa dor. É uma dor constante, todos os dias, e não tem posição que faça ela parar de sentir essa dor, né? Ela é uma pessoa que convive com a dor.
Então, assim, no final desse vídeo eu vou falar para vocês a principal doença, né, dolorosa que acomete as pessoas e assim, tirar o mito de que não dá para viver com essa doença, porque dá. Existe sim tratamento para ela. Você leva uma vida relativamente normal. Se você cuidar, se você fizer, né, uma atividade física, um exercício físico, com certeza dá para viver com ela sim, tá? Lá nos Estados Unidos, gente, eles conseguem fazer um autotratamento. Só que assim, existem doses específicas, existem, por exemplo, não só doses, mas, por exemplo, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia. E essas pessoas sentem dores o tempo todo. E elas vão fazer o que com as dores? Vai tomar o remédio. Só que é uma alta ingestão de medicamentos fortes para o organismo. Então, acaba acontecendo que ela não morre, por exemplo, da dor dela. Ela morre de uma outra doença, devido à alta ingestão de medicamentos, né? Uma alta paulada de doses para o organismo, onde causa uma série de outras doenças, uma série de falências de órgãos. Então, gente, é um problema de saúde pública, tá? Onde as pessoas que não sentem essas dores varrem para debaixo do tapete. Só que, gente, hoje a dor é tratada como uma doença. Ela é muito importante, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente prevenir sobre isso e se atentar às pessoas que realmente sofrem disso. Então, gente, olha, é um problema, assim, de atenção mundial, tá? Então, o que eu posso falar para vocês? Que vocês não menosprezem as pessoas que estão sentindo dor e não têm um diagnóstico. Sabe por quê? Porque eu vou falar para vocês sobre a fibromialgia. Vocês sabem o que é fibromialgia? Senão eu explico para vocês. A fibro, gente, na verdade, muitas vezes ela é confundida com a síndrome dolorosa miofacial, tá? Até mesmo nossos colegas profissionais médicos confundem, mas não porque, sei lá, confundiu com outro tipo de doença. É porque realmente elas têm os sintomas parecidos. Então, a síndrome dolorosa miofacial, ela é um distúrbio, né, causado sobre um ponto de tensão sensível em cima daquela musculatura. Então eu pressionei aquela musculatura, né, que é uma região sensível, e a pessoa sente dor persistente em cima daquela musculatura, porém ela pode sentir também em partes não relacionadas. Então eu posso apertar aqui dela e às vezes ela sentir mais para baixo, sentir na mão, enfim, ela tem pontos e regiões sensíveis onde as dores são também constantes, mas são mais controladas, tá? Do que relacionado à fibromialgia, que é um estresse maior. E a síndrome dolorosa, por exemplo, um dos fatores constantes deles é a dor, né? Enfim, que são causadas por lesões repetidas e por uso excessivo daquela musculatura, né? Então, a dor naquela região persiste ou ela tem um nó, que são os pontos de estresse, pontos de tensão, que fica sensível naquela região. Já a fibromialgia, ela é tratada, por exemplo, os pacientes de fibromialgia, eles são pacientes de carteirinha dos nossos colegas de ortopedia. Por quê? Esse mês eu fui lá e eu tô com muita dor no joelho. Aí o mês que vem eu vou lá no meu ortopedista de novo e eu tô com muita dor no quadril. Aí o mês que vem eu vou lá de novo e tô com dor no ombro. Então já dá o gatilho pro nosso colega ortopedista. 3 meses seguidos vindo em consulta comigo, só que as características e as justificativas não são plausíveis para uma característica de dor normal, por exemplo. Então aí que vem o insight de que pode ser que seja a fibromialgia, né?
Então, gente, a fibromialgia ela é o seguinte, ela é uma desregulação da percepção de dor, né? Então, ela é uma fraqueza muscular generalizada, onde, novamente, ela é uma dor crônica, tá? Ela vai ter um controle sim, mas ela, uma vez desenvolvida, vai permanecer no corpo da pessoa, tá? Então, a fibromialgia, ela sempre vem acompanhada de fadiga, de alterações de sono, de memória, de humor. Esses pacientes de fibromialgia, eles são, gente, sensíveis a um abraço, para vocês terem noção, tá? Então, é uma coisa bem séria e não é brincadeira, não é invenção de dor da cabeça dessa pessoa. E é uma causa, por exemplo, a gente já não sabe mais se a depressão é uma causa ou se a depressão é uma consequência, mas muitas vezes são os dois. Por que são os dois? Porque às vezes, né, vamos pensar em duas situações. O paciente teve uma depressão e pela depressão ele desenvolveu a fibromialgia. Ou o paciente é portador da doença e por ser portador da doença, ele desenvolveu depressão. Por quê? É uma doença, gente, que não tem diagnóstico de exame visual, né? Não dá para você ir lá e fazer um exame e descobrir que tá com fibromialgia. Ele é um exame totalmente físico, né? Então, os nossos colegas têm que ser muito atentos e fazer uma boa avaliação, um bom exame clínico e físico, tá? Tem um exame que eles falam, né, que cortando um pedacinho da pele, da região dolorosa daquela pessoa e fazendo uma biópsia, dá para você diagnosticar e saber se a pessoa tem ou não. Porém, eu não tenho propriedade para falar disso porque eu não sei se até onde é efetivo, até onde é usado e não é usado, tá? Eu só sei que existe e por isso eu trouxe para vocês. Então, essa doença, ela é uma doença de fatores, assim, bastante emocionais. É uma doença que ela requer muito acolhimento, né? Familiar, de amizades, de parceiros, enfim. Ela é uma doença que acomete mais mulheres, e mais ou menos entre 40 anos. Por quê? Menopausa, essa questão hormonal, né? Ela está altamente ligada diretamente, inclusive, ligada com fatores de distúrbios de sono, tá? Então, essas pessoas, por exemplo, acordam no dia e parecem que elas não dormiram nada. Parece que o dia foi turbulento, que elas realmente, assim, não descansaram, não chegaram no ponto de sono de realmente se desligar do corpo. Parece que elas ficaram no 220. Então, elas já acordam cheias de dor, cansaço. Enfim, isso é um quadro, assim, um ciclo vicioso que, se não quebrado, não tratado, realmente a pessoa, ela fica acamada, tá? Então, gente, é assim, a gente só precisa tomar cuidado para não falar que tudo é fibromialgia, porque não é. Então, às vezes, uma disfunção de tireoide pode te levar a um quadro de dor crônica, infecção também pode te levar a esse quadro. Então, é só tomar cuidado com isso, para essa diferenciação e não achar, tipo, não assistir o vídeo. Nossa, caramba, eu tenho dor quando eu aperto aqui. Putz, eu tenho fibromialgia. Às vezes sim, às vezes não, tá? Mas isso requer um bom exame físico e clínico. Até porque a gente não tem, por exemplo, exames de imagem, mas a gente tem tabelas, né, que a gente faz perguntas sobre o dia, sobre a rotina daquela pessoa. E a gente vai pontuando, né? E tem pontos específicos de fibromialgia, onde a gente estimula e vê se realmente qual é o potencial de dor daquela pessoa. Então, isso é um bom exame, né? Eu vou perguntar sobre o seu dia, como você acorda, como você dorme, se você pratica atividade, se você é feliz, se você é ansioso, enfim, são uma série de perguntas e a gente pontua isso,
tá? Então, realmente é um exame clínico bem detalhado. Não é só, ai, beleza, toquei aqui, tá doendo a fibromialgia. Não é assim, tá? Então, por isso que eu faço um apelo para vocês aqui hoje, que não menosprezem e não desmereçam essas dores. Por quê? Essas pessoas portadoras da fibromialgia, elas sofrem em silêncio. Elas têm um preconceito delas com elas mesmas. Por quê? Uma frustração. Não tem um diagnóstico específico, então ela não consegue provar para outra pessoa que realmente ela está com dor, que realmente a dor existe, ela está presente e ela está incomodando. Então elas ouvem muito, ah, é seu psicológico, ah, você não tem dor, é da sua cabeça. Só que realmente a dor existe, tá? Um mapeamento, por exemplo, do seu cérebro, ele pega uma região ali, por exemplo, que determina a dor ativa, né? Então, eu vou acender lá o fogo e vou colocar a minha mão. Eu sei que vai queimar, então eu vou tirar a minha dor dali. Só que o meu cérebro vai captar que vai queimar, vai captar que eu vou sentir dor, né? Então, é mais ou menos um mecanismo de luta e fuga do nosso organismo. E é basicamente isso. Vai dar ativo ali para o mapeamento quando eu sentir aquela dor. Então, se eu tô aqui parada e vou fazer lá o mapeamento do meu cérebro, vai chegar uma área que é a área onde detecta a dor, certo? Beleza. Vai estar ativa, por exemplo, vai dar positivo para essa área. Mas por que daria positivo para uma área de dor, sendo que não existe dor, de acordo com as pessoas que estão dizendo, por exemplo? Então, a dor existe sim, tá? O mecanismo aqui de fuga dessa dor, ele tá ali lutando contra essa dor, tá? Então eu espero, né, que vocês vejam de uma forma diferente as pessoas, tratem de uma forma diferente os tipos de dores, porque várias dores estão sim relacionadas, não só dores com doenças, estão sim relacionadas ao nosso emocional, ao nosso fator psicológico, ao estresse, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido alguns pontos para vocês. E é isso, fiquem ligados aí nos próximos conteúdos, que tem bastante coisa legal vindo para vocês, tá bom? Um abraço!